Olá, este é o nosso segundo seminário referente à análise de livros didáticos, onde serão julgados a contextualização desses livros. Os membros desse grupo são o Alan Rafael, a Caroline Oliveira, eu, Isabela Zigante, a Luana Shimabukuro e o Rodrigo Baraldi. Apresentação do primeiro livro didático. O livro que escolhemos como referência de contextualização trata-se do volume 1 entre 3, estando em sua segunda edição no ano de 2016, do livro didático da autora Marta Reis, sendo esta a única autora da obra. Este livro estava aprovado pelo PNLD de 2018, sendo a editora responsável a editora Ática. Apresentação da autora Marta Reis. Marta Reis é bacharelada e licenciada em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, e iniciou sua carreira docente em 1986, tendo trabalhado com educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino fundamental e cursos pré-vestibulares. Hoje em dia, participa de mesas redondas e como palestrante convidadas em escolas e universidades em todo o Brasil. Agora a gente vai analisar o primeiro capítulo do livro da Marta Reis, que fala sobre grandezas físicas. No começo do capítulo, podemos observar já um ponto muito importante, em que a autora utiliza de notícias para introduzir o conhecimento químico por meio de conhecimentos cotidianos, como o índice pluviométrico na primeira notícia e o aumento da temperatura no segundo texto. Vale ressaltar também as perguntas pós-leitura dos textos, que conversam com o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. Um ponto importante é que elas são colocadas bem no início desse capítulo, para provocar o interesse dos alunos, seguindo inclusive a educação freiriana de problematização, dando início a uma proposta boa que levará à contextualização do livro. Agora a gente vai para a análise da contextualização nos tópicos dos capítulos. O capítulo tem 5 tópicos principais: volume, massa, densidade, temperatura e calor, e pressão. De forma geral, todos esses tópicos propõem uma contextualização que permite um questionamento do senso comum dominante na sociedade, trabalhando com o conhecimento prévio dos alunos, partindo depois para uma investigação e depois uma resolução da problemática. Cada tópico vai trazer uma abordagem única quanto à parte introdutória, porém seguindo o mesmo desenho construído para trabalhar de forma contextualizada. Vamos falar da contextualização em cada tópico. Primeiro temos o volume. Já de primeira, a autora coloca uma série de perguntas que vai estimular o interesse dos alunos. Sendo assim, logo em seguida, traz a explicação do conhecimento científico, junto com o método de cálculo de volume. A contextualização nesse tópico se mostra de forma mais básica em que a maioria dos livros didáticos costumam fazer, se restringindo à exemplificação de fatos do dia a dia e à descrição científica de fatos e processos. Após esse conteúdo inicial, o livro ainda responde à questão feita no início, que é o que significa a medida do índice pluviométrico de uma região. Agora, falando do tópico de massa, o livro fala sobre uma preocupação muito recorrente no dia a dia, que é a perca de gordura, relacionando isso com o conceito de massa. E coloca também, ao final do texto, os conceitos científicos e fala sobre o Sistema Internacional de Unidades e a medida que é usada para medir a massa. Ao final do tópico, o livro coloca como foi feita a determinação da unidade, além de colocar a diferença entre massa e peso. O próximo conceito trabalhado no livro é o conceito de densidade. Esse conceito ele vai ser o mais contextualizado dentro desse capítulo. O livro começa perguntando aquela pergunta mais comum que a gente vê hoje em dia, quando a gente vai falar desse assunto, que é: o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? O livro vai explicar que 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão pesam a mesma quantidade, só vai fazer essa diferenciação no tamanho, e aí começar a explicar o conceito de densidade. Além disso, o livro, durante esse tópico, ele vai falar de vários aspectos, tanto quanto a quantidade de sal na água, influenciando na densidade, os impactos naturais desse conceito. Então, esse tópico ele vai ser o mais contextualizado, visto que também ele vai trazer um ponto de abordagem falando sobre os impactos ambientais do derretimento das calotas polares e fazendo várias referências que vão aí acrescentar nesse conceito de densidade vários aspectos da nossa sociedade que envolvem esse conceito.
Os outros 2 tópicos seguintes vão seguir os padrões dos 2 primeiros, né? Colocando alguma pergunta do senso comum no início. Aqui na parte de temperatura, por exemplo, como problematização, ele vai colocar, né, a diferença entre temperatura e calor. Já também respondendo, né, ao final do tópico, essa mesma pergunta que é feita lá no início, quando a gente lê os textos. Quanto à pressão, né, mais uma vez, ele vai colocar essas perguntas aqui que está sendo mostrada para estimular de novo o conceito o interesse, né, dos alunos, e aí explicar o conceito após essa primeira etapa aí de perguntas. Capítulo 7. Átomos e moléculas. No livro podemos ver que a autora prioriza a introdução do capítulo de átomos e moléculas através de uma contextualização por uma notícia. Nesse trecho, apesar de não ser explicado teoricamente sobre átomos, são citados alguns elementos, como CFC, gás carbônico, que farão o aluno remeter às notícias vistas no cotidiano. Aqui também notamos que a autora tenta entrelaçar o conhecimento social com o conhecimento científico. Na página seguinte é destacado alguns dos papéis exercidos pelos cientistas, de como os dados teóricos e experimentais são observados e analisados. O papel de cientista apresentado no livro permite que o aluno tenha uma visão diferente que geralmente é mostrado no cotidiano, onde o cientista trabalha apenas em laboratórios fazendo experimentos. Aqui nesse trecho, podemos ver que a autora quis demonstrar que o experimento faz parte da vida do cientista, porém não antes da elaboração de uma teoria e explicações de fenômenos. Após essa introdução, observa-se o primeiro contato do modelo atômico de Dalton. A contextualização é feita por meio simbólico, como podemos ver na imagem. A autora explica nessa página como serão feitas as representações no livro. A enumeração das principais dessa teoria são colocadas de uma forma bem simples, com uma linguagem científica de fácil acesso ao aluno. Logo na página seguinte, a autora coloca alguns exemplos do postulado anteriormente, utilizando o exemplo da queimada do canavial, associando esse elemento à poluição ambiental. No decorrer do livro, percebe-se que a construção histórica é representada em forma de trechos, porém percebemos que, apesar de relacionar o contexto com os cientistas responsáveis, as informações isolam o fato científico do contexto de origem, de forma que diminui o desenvolvimento histórico a uma narração linear e cumulativa de descobrimentos. Nesta página, podemos ver que é apresentada uma breve biografia de John Dalton, porém não trata de fatos históricos relacionados ao modelo atômico. Na subdivisão do capítulo é conceituado a lei volumétrica de Gay-Lussac. É apresentado o primeiro experimento do capítulo, e é um experimento de eletrólise da água. Observa-se pelos materiais necessários que a autora procurou priorizar experimentos de baixo custo, facilitando o professor de realizar o mesmo. Nesse caso, o experimento é usado para a introdução de um novo assunto no capítulo e são feitos alguns questionamentos ao final. Ao tratar das leis das proporções volumétricas, a autora utiliza novamente alguns trechos da contextualização histórica, porém observa-se que aqui a abordagem é muito mais conceitual do que contextual. Podemos notar, tanto nessa subdivisão que trata de a lei volumétrica e a hipótese de Avogadro, a autora utilizou de meios representacionais devido à natureza abstrata e complexa do estudo, tornando algo não palpável impalpável dentro do imaginário do estudante. A autora apresenta ao longo do capítulo algumas curiosidades sobre a origem do átomo e molécula, despertando interesse pelo conhecimento químico e tornando a aula mais descontraída. Os exercícios são apresentados ao final de cada subdivisão do capítulo e ao final do capítulo. Os exercícios apresentam um caráter contextualizado e interdisciplinar, o que leva ao aluno a questionar, interpretar, avaliar para se chegar na resposta esperada. Além disso, há alguns exercícios extraídos ou baseados em vestibulares de universidade conceituadas. Porém, algumas dessas questões necessitariam de mais conhecimentos do que aqueles abordados pela autora. A apresentação do segundo livro didático. O livro que utilizaremos de comparação consiste no livro do autor Eduardo Mortimer, que foi aprovado no PNLD de 2018 pela editora Spicione,
fazendo parte de uma coleção de 3 volumes, estando em sua 3ª edição no ano de 2016. Os autores são o Eduardo Mortimer e Andréia Horta Machado. A apresentação dos autores: Eduardo Mortimer e Andréia Horta Machado. Eduardo Mortimer é professor titular da Faculdade de Educação da UFMG, sendo bacharel e licenciado em Química e mestre em Educação pela mesma universidade. É doutor em Educação pela USP e tem um pós-doutorado na Washington University. É um pesquisador do CNPq com diversos estudos na área de educação e um longo currículo a respeito de toda a sua contribuição com pesquisas na área de estudos de química. A outra autora consiste na professora Andréia Horta Machado, que é titular do Colégio Técnico da UFMG e formada em bacharel e licenciatura pela mesma universidade. É mestra e doutora em Educação pela Unicamp e apresenta um currículo tão extenso em contribuições para o ensino de Química, assim como Mortimer. Este livro, diferente do da professora Marta, aborda o conteúdo de propriedades físicas no capítulo 2. Os autores nomeiam um capítulo como introdução ao estudo das propriedades específicas dos materiais, como vemos no quadro 1. E logo na capa do título, ele inicia uma discussão a respeito sobre como a transformação dos materiais são úteis para a sociedade, dando o exemplo do silício, que é utilizado na fabricação de chips de computadores, como mostrado no quadro 2. Em seguida, ele continua dando ênfase em outra aplicação do silício, como é o caso da aplicação na construção civil, onde ele pode ser utilizado na forma de cabos de aço, igual temos na ponte da Marginal Pinheiros, que é muito conhecida por quem mora em São Paulo. Em seguida, o livro propõe de forma investigativa e a evidenciar os conhecimentos prévios dos alunos qual tipo de material eles utilizariam para a fabricação de para-choques dos automóveis. E então, ele disponibiliza imagens sobre os respectivos materiais. E como podemos observar, todos os materiais são extremamente utilizados no nosso dia a dia e que até então traz somente uma abordagem a respeito do cotidiano do aluno. Mas em seguida, quando os autores discorrem sobre algumas aplicações dos metais, em um dos parágrafos, eles comentam sobre o porquê não utilizar ouro na fabricação dos para-choques, pois tornaria o produto mais caro para quem produz e para quem compra, dando uma contextualização social e econômica. E quando os autores realizam algumas perguntas acerca do tema, é possível notar uma preocupação no item A da questão 2, a respeito de um material com melhor custo-benefício para o cozimento dos alimentos. E tudo isso que foi comentado até agora serve como uma parte introdutória a respeito das propriedades físicas dos materiais. E este livro, diferentemente do livro da Marta, que divide as propriedades físicas em 5 tópicos, e sendo elas gerais ou específicas, este livro eles trabalham somente as propriedades específicas da matéria e divide em 3 tópicos. O primeiro seria a densidade, que se encontra na página 24. O segundo, temperatura de fusão e de ebulição, que se encontra na página 37. E o terceiro é a solubilidade, que se encontra na página 44. Agora falando do tópico de densidade, assim como todo o capítulo, ele inicia com um texto e imagens que remetem à utilização da densidade no nosso dia a dia. Então, os autores propõem um experimento com blocos de madeira de diversos tamanhos, para exemplificar como a densidade é o resultado da relação entre massa e volume. E dando continuidade ao tópico, os autores comentam sobre por que alguns objetos flutuam e outros não, e sobre a densidade de misturas, e sempre propondo alguns experimentos simples que podem ser realizados com objetos do nosso dia a dia, mas sem gerar alguma problematização. Entretanto, quando eles abordam conteúdo sobre a densidade dos líquidos, é comentado sobre a importância da determinação da densidade do leite e como os valores obtidos podem caracterizar se o leite está próprio para o consumo humano ou não. Agora falando sobre o segundo tópico, que é o ponto de fusão e ebulição, os autores sempre iniciam os tópicos dando uma abordagem com exemplos do dia a dia, como já comentado. E então eles partem para um experimento simples que averigua o aquecimento da água, seguindo de algumas questões também sobre o experimento. Depois os autores propõem um experimento bastante parecido com o primeiro, mas que dessa vez tem a adição de sal, justamente para verificar como o ponto de fusão e ebulição são influenciados pela adição de um soluto não volátil. E, por fim, o tópico também tem algumas perguntas, mas tudo sem problematização ou sem uma contextualização mais aprofundada. No segundo tópico, que é a solubilidade, os autores novamente iniciam, dando exemplos do dia a dia e de onde nós podemos encontrar a solubilidade no nosso cotidiano. Neste caso aqui, eles até comentam sobre os oceanos, que constituem uma enorme solução.
Na página seguinte, tem algumas perguntas reflexivas e segue com uma notícia retirada de um jornal, onde é comentado sobre um vazamento de óleo que atinge o mar de Tramandaí. Nessa pequena notícia, é interessante observar que eles convidam o aluno a pensar sobre como a solubilidade é importante nos aspectos ambientais e sociais, visto que o vazamento de óleo prejudicou todo um ecossistema que ali vivia. Nas páginas que se seguem, é comentado os fatores que afetam a solubilidade e sempre utilizando exemplos do cotidiano, mas sem uma contextualização mais aprofundada. Por fim, o capítulo se encerra com questões denominadas de questões-exames, que possuem um caráter de vestibular e, por isso, o conteúdo se torna bem mais conteudista e pouco contextualizado. Agora eu vou falar sobre o capítulo 6 do volume 1 do livro Química do Eduardo Mortimer e Andréa Machado, que tem como nome Modelos para o Átomo e uma introdução à tabela periódica. E apesar do título do capítulo, eu darei maior foco durante a minha fala para os modelos do átomo abordados pelos autores, para que assim a gente compare melhor como ambos os livros tratam do mesmo assunto. E nessa obra, a tabela periódica e modelos atômicos são organizados juntamente, mas em Martha Reis, a estrutura de ambos esses assuntos, tanto a tabela periódica como os modelos atômicos, são estruturados de outra maneira, que não são conjuntas. Sendo assim, a introdução desse capítulo se dá pelo contexto histórico, o qual os autores retomam a ideia de átomo da Grécia Antiga até os dias atuais, traçando uma narrativa cronológica, citando diversos pensadores filósofos que fizeram parte desse processo da construção do conceito do átomo. Então vemos que, diferente do primeiro livro, em que a abordagem é dada através de uma notícia, aqui os autores priorizam a história da ciência e filosofia e usam como meio de contextualizar o conceito de átomo. Em seguida, a explicação do modelo de Dalton. Nesse momento, diferente do livro anterior, não são utilizadas figuras ou ilustrações, e percebe-se uma narrativa histórica factual utilizada para descrever a hipótese atômica. Sendo assim, o contexto histórico é o que prevalece nesse trecho. Ao final da descrição, é exposto um quadro com as principais ideias de Dalton sobre os átomos, como uma espécie de resumo em tópicos. Como já tivemos a oportunidade de conhecer nos seminários anteriores um pouquinho do trabalho do Mortimer e Machado, sabemos que em seus livros didáticos é muito valorizada a experimentação através dos tópicos investigação durante o livro. E logo após o exposto nos slides anteriores, que eu falei sobre a introdução do átomo e a hipótese de Dalton, há uma investigação empírica para os alunos sobre cargas, e um pouco mais para frente, algo que nos interessa nesse estudo, que é um quadro nomeado Além da Química, que traz um exemplo que conecta o conteúdo com o nosso cotidiano. Então, nesse momento, o livro aborda uma explicação do porquê, no nosso dia a dia, às vezes temos a sensação de tomar um pequeno choque ao tocar alguns objetos. Aqui percebemos que, depois de contextualizar com o histórico, há o uso da ferramenta de atrair pelo cotidiano o interesse dos alunos para saber mais sobre o tema. Quando o modelo de Thomson é abordado, é interessante pensarmos que o livro coloca a foto de um panetone, não somente a descrição de um pudim de passas em inglês, como comumente é descrito em vários livros, sem um apoio visual. E aqui a imagem do panetone traz o contexto brasileiro, para melhor compreensão desse modelo. Ainda há uma descrição embaixo da imagem explicando a analogia que se pretende ser entendida. Vale ressaltar que aqui a explicação para o modelo atômico de Thomson é semelhante à de Dalton, por fazer uma breve descrição histórica do modelo. Bom, o capítulo 6 é muito bem organizado e segue esse padrão de contextualização histórica, trazendo elementos da história da ciência e mesclando alguns fatos cotidianos em boxes como informações complementares. É possível perceber também o segmento cronológico que foi estabelecido entre os modelos, sendo o último modelo abordado de Bohr, e os autores concomitantes à explicação dos modelos vão alinhando os acontecimentos históricos que se seguiram pela possibilidade dos modelos expostos, comentando sobre o teste de Chama, a radiação, a tabela periódica, etc. E por fim, explicando que apesar do modelo de Bohr não ser o mais atual, é o que auxiliará a explicação da maioria das propriedades atômicas estudadas. Conclusões. Para apresentar as conclusões realizadas nesse trabalho, criamos essas tabelas que exemplificam as análises realizadas dos livros didáticos. Bom,
Analisando os conteúdos de modelo atômico do livro da Martha Reis, percebemos uma pouca abordagem e exemplos do cotidiano, apresentando uma abordagem mais conceitual. Temos uma contextualização relacionada à presença de impactos sociais para a introdução dos temas. Percebemos também a presença da contextualização histórica em pequenas proporções. E podemos afirmar que, retirando a contextualização, temos uma compreensão dos conteúdos sem grandes perdas. Agora, analisando o mesmo conteúdo no livro do Mortimer e da Andrea, percebemos mais contextualizações históricas do que exemplos do cotidiano. Percebemos também uma abordagem mais conceitual quando detalhamos os tópicos do capítulo. E percebemos que, retirando a contextualização, nós temos uma compreensão do conteúdo relativa ao momento do capítulo. Isso se dá, pois, na introdução, há um déficit grande com relação ao conteúdo, quando vemos que este faz parte do contexto. E conforme avançamos os capítulos, percebemos que a presença de mais elementos conceituais, logo que permitem uma maior compreensão sem a presença da contextualização. Analisando agora o conteúdo de propriedade da matéria, temos para o livro da Martha Reis que é uma contextualização inicial que traz questões de forma a problematizar os temas e fomentar discussões entre os alunos, apresentando uma abordagem freiriana. Este também divide o capítulo em tópicos e cada um deles temos uma contextualização diferente, sendo o tópico densidade o mais contextualizado. O capítulo utiliza de muitas abordagens cotidianas para a explicação dos conceitos. E percebemos que, retirando a contextualização, percebemos uma grande dificuldade para a interpretação dos conceitos, pois temos uma explicação muito superficial dos conceitos quando pensamos nos temas químicos, e as contextualizações são essenciais para os seus entendimentos. Com relação ao livro do Mortimer e da Andrea para este conteúdo, todos os tópicos iniciais do capítulo expõem o aluno a uma situação do cotidiano. E analisando o capítulo de forma geral, são poucos os momentos em que os autores inserem uma problematização e uma contextualização mais aprofundada. Logo, retirando a contextualização, o conteúdo permanece inteligível aos alunos. Isso, de forma geral, podemos concluir que a Martha restringe o conceito à sua contextualização sem integrar muito esta contextualização ao próprio conceito químico, como ocorre no livro do Mortimer e da Andrea. Logo, a retirada desta prejudica a compreensão dos conceitos trabalhados. Muito obrigada por nos assistirem e até a próxima!